Oiê, o Apedina está pronto e hoje eu quero mostrar para vocês tudo que a gente fez por aqui. Esse é um projeto que a gente fez, o projeto de reforma interiores, e eu já trouxe aqui para o canal um pouco da obra, né? Eu trouxe para vocês durante o processo de obra, o que estava acontecendo. E aí hoje, como eles já finalizaram a marcenaria, já finalizaram decoração, enfim, e a gente vai fazer inclusive as fotos oficiais, eu vou fazer um tour completo com vocês para mostrar, né, mais detalhes dele prontinho, que tá incrível. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações e me seguir nas outras redes sociais, que é o @7x1 em todas elas. Coloquei aqui para vocês no ponto 5, só para vocês entenderem, né? Aqui é a entrada do apartamento. Então, a primeira intervenção que a gente fez foi mudar no layout a mesa, que na planta original tinha uma mesa de jantar nesse espaço. E os meus clientes queriam um sofá mais confortável, um espaço de leitura, e aí a gente propôs colocar a mesa de jantar na varanda. Como a gente integrou tudo, né, faria mais sentido. Então, aqui nessa sala de estar, a ideia foi esse ripado, que ele foi feito de gesso. Deixa eu mostrar para vocês de pertinho, que eu achei que ficou incrível. A gente fez a mesma pintura, tanto no gesso quanto na parede. E aí, aqui, a ideia é que a gente tem essas prateleirinhas na cor bem... Não tá na mesma cor da parede, mas tá branca, né, porque é o MDF. Para que eles consigam colocar memórias de viagens. Então, eles até já têm ali, ó, Bariloche, esse quadro meu que a gente trouxe de São Paulo. Então, assim, é realmente um apé vivo, né, para que eles consigam colocar as decorações. Aqui nesse espaço a gente já tem a sala de estar. E aí uma curiosidade para vocês, no projeto original, essa televisão, ela era articulada. Isso aqui tudo era um painel 360 que ela virava para a cozinha, virava inclinada para a varanda, mas eles acabaram desistindo. E aí eles trouxeram essa ideia do painel Muxarabe, que é esse painel aqui, ó, que eu acho ele belíssimo. E aí a gente também trouxe iluminação nele com esse rack, né? O rack é o desenho original do projeto, a gente só mudou a questão do painel mesmo, porque originalmente esse painel seria giratório. Aí aqui, uma curiosidade, a minha cliente gosta de assistir o marido cozinhando, então por isso que só tem uma banqueta, porque é ter, né, mas que faz sentido para eles no dia a dia. A gente trocou o piso do apartamento, porque esse apartamento ele foi entregue num laminado, né? E aí eles acabaram optando por trocar por um porcelanato, porque tem a durabilidade um pouco melhor. E aí eles escolheram esse tomzinho assim, que ele é um cinza. Ó, eu acho ele bem interessante, porque ele é bem discreto, né? E aí ele vai combinar com muitas coisas, que vocês vão ver aqui no apartamento. Aqui a gente já tem a cozinha, então se vocês observarem, a gente trabalhou esses tons de cinza, né? Tudo mais nessa mesma paleta, com os toques de cor que a gente trouxe ali no hall, que eu mostro já. E esse painel que eu nem falei dele, né? Deixa eu falar um pouquinho. Aqui, a gente pensou em trazer uma poltrona, né? O cantinho da leitura. Então, seria uma poltrona com cor. E aí, no projeto era terracota, a gente acabou alterando para verde, mas a proposta é a mesma. E aí, esse painel de jardim vertical fica dando todo esse contraste, né? Com essa parede branca, que eu gosto bastante. Então, é uma parede que ela é mutável com o tempo, e aí o verdinho deu todo um toque. Voltando aqui pra cozinha. No vídeo da obra, eu falei pra vocês, ó, minha cliente fofa deixou uns biscoitinhos, eu amei. Eu falei pra vocês que a gente só trocou o revestimento de forma pontual. Então, nessa parede, que inclusive é um revestimento, né, bem próximo. Essa faixa de detalhe, que é ali atrás da geladeira, e esse detalhe que é o que fica mostrando, né, entre os armários. E na parte de trás dos armários não precisa, então a gente não troca. E aí a gente trabalhou com o granito São Gabriel escovado, que eu tenho gostado bastante dele, vou mostrar pra vocês, ó. Ele dá um acabamento muito legal, assim, fica um pouco mais arrumado, né, do que o polido. E aí a gente fez essa marcenaria com 2 profundidades. Aqui eles não quiseram lava-louças, então a gente tem mais espaço de armário embaixo. Aqui tinha uma porta que separa a cozinha da área de serviço, que é inclusive esse detalhe aqui, e a gente retirou a porta. Quando a gente retira a porta, a gente consegue fazer essa bancada, né, de fora a fora, que dá a sensação de que o espaço ele é maior do que ele realmente é na vida real. Então a gente consegue fazer isso com a bancada de fora a fora. Aqui nessa parte do tanque, a gente fez um tanque esculpido na pedra, com a tampa, que eu gosto muito de utilizar essa tampa, porque você consegue. Aqui é um espaço de varanda. Então, quando você está recebendo e tal, você não quer deixar esse tanque à mostra, você consegue usar a tampa para camuflar essa tampa mesmo, né? Aqui a gente tem mais marcenaria, que ela pode ser usada tanto para área de serviço quanto para a varanda que está acontecendo aqui.
E aí, nesse momento, a gente já traz uma marcenaria mais decorativa. A ideia daqui foi a gente aproveitar o máximo de espaço para marcenaria, né, para armazenamento. Então, desse lado aqui, a gente fez aquele armário, né, que ele tem 10 centímetros, 15 centímetros de profundidade. E aí, nessa parte toda aqui, eles fizeram fruteira. A gente fez fruteira. Aqui tem um espaço também para colocar temperinhos, algumas coisas de fácil acesso. E nessas duas portas, que é já na área de serviço, a ideia é que seja o vassoureiro. Então ficou bem legal aqui, vou até mostrar para vocês, que a gente consegue organizar bastante a parte de produto de limpeza. Aí essa parte aqui, a gente tem uma parte de temperos, a gente também fez essa prateleira com iluminação. No projeto, a gente tinha iluminação aqui também na bancada, que eu gosto muito de usar. Não sei o que aconteceu, mas ela não foi executada. Aqui é o armário do vassoureiro. E olha que legal que ele fica, né? Ó, a gente consegue ter uma disposição bem legal para organizar tudo. Fica bem interessante. Aqui é um espaço que fica aqui, ó. Não atrapalha a circulação. Um detalhe, esse revestimento aqui, gente, que é o hexagonal, a gente pegou ele em 3 cores. Ele não é vendido assim. Ele é vendido branco, o cinza mais escuro e o cinza mais claro. E aí a ideia foi a gente mesclar essas 3 cores para não ficar uma coisa tão chapada, né? A gente ter esse movimento das cores com o revestimento, que eu achei que ficou muito bom. O meu cliente gosta de café, de cerveja artesanal. Então aqui a gente tem uma cervejeira, a gente tem aqui objetos decorativos, né? Que faz sentido para eles. A gente ambientou hoje, coloquei umas plantinhas. E aí você vê que tem um espaço que é mais varanda, com área de serviço, e para camuflar esses dois usos, essa tampa aqui faz muito sentido. Já aqui desse outro lado na varanda, como eu falei para vocês, a gente trouxe a mesa de jantar deles. E aí onde vocês estão vendo aqui que eu vou sentar, a gente fez um banco em marcenaria, que aí ele tem uma porta, né, que ele também serve de armazenamento, que eu gosto muito. E gente, isso aqui tá muito confortável, meu Deus. Tá uma delícia de ficar aqui, né? Então, a gente tem essa mesa, que é uma mesa de jantar, mas como ela vem pra varanda, a gente tem somente ela no apartamento, que eu gosto muito da ideia. E aí a gente consegue ter o banco e observem que o ripado da sala, ele segue aqui na varanda, para realmente a gente trabalhar com elementos únicos e fluidos, né? Para ter realmente essa continuidade e a sensação de espaço maior. Iluminado, ele tem uma sanca um pouco maiorzinha, que aí a gente tem a luz, eu vou acender para vocês já. A gente trabalha esse pendente e aí fica uma iluminação bem aconchegante, né? Não fica aquela luz super gritando. Tem aqui também uma iluminação na marcenaria. E aqui na sala, falando sobre a iluminação dessa parte, a gente tem um perfil, que é a iluminação geral, né? Que ele desce ali no espelho para iluminação frontal. E esse trilho, a ideia dele é que eles consigam mover para iluminar essa parte de decoração. A gente está no banheiro social e esse banheiro, como eu falei para vocês nos outros vídeos, a gente fez obra nele. Então a gente trocou piso, revestimento e a ideia é que ele tenha um ar de lavabo. Então, com ele todo o revestimento único, a gente consegue trazer a cuba esculpida no verde, que aí vira um elemento decorativo mesmo. Com o box até o teto, a gente consegue camuflar o chuveiro. E aí realmente consegue dar esse ar de lavabo pro banheiro, né? Fica um banheiro mais arrumado. Aí nessa parte, a ideia é a gente ter essa prateleira, que ela serve de apoio para decoração e também para essa iluminação que a gente fez ali. Não é iluminação frontal, mas também fica muito bom. E aqui no box, a gente também tem essa prateleira, que é o mesmo material dessa cuba, que é a mesma prateleira que a gente fez no banheiro suíte, só que no material do Verde Guatemala. E aí essa prateleira, ela serve para colocar os produtos de beleza no box, que a gente não pode recortar, né? Fazer o nicho. Na iluminação aqui do banheiro social, a gente também manteve o gesso existente. E aí nessa parte aqui de fora do box, eu trabalhei esse perfil de embutir. E dentro do box a gente fez esse spot. E aí como o box está indo até o teto, né, na área do banho, a gente trabalhou iluminação diferentes. Se o box não fosse até em cima, a gente poderia fazer o LED de fora a fora, que não é o caso aqui. Aqui a gente tá na suíte do casal. E, gente, esse quarto tá um conforto puro. Ju, acende a luz, por favor. Tá apagada. Aqui nesse quarto, a gente trabalhou com uma cama queen. Então, é uma cama um pouco maior e o quarto é pequeno. Então, a gente precisou pensar em algumas soluções para conseguir encaixar tudo o que os clientes queriam. Então, aqui, logo na entrada, vocês estão vendo que a gente fez esse detalhe de prateleira para que quando o cliente entra, ele não veja o MDF chapado da lateral do guarda-roupa.
E aí eu trouxe essa iluminação para conseguir iluminar os objetos deles. E já tem alguns itens mais pessoais, a gente fez alguma ambientação, mas fica bem legal. E aí aqui nessa parede a gente conseguiu aproveitar a melhor parede para trazer o guarda-roupa. A gente fez um guarda-roupa com um puxador cava na própria marcenaria. E aí esse MDF amadeirado é o mesmo MDF do painel. E aí a gente consegue ter um design também no guarda-roupa, né? E aí como a gente precisa de espaço aqui, se tivéssemos um puxador que ele sobressaísse, a gente ia ter um elemento que ia atrapalhar a circulação. Então foi tudo pensado mesmo para o uso do espaço. Aí como eu falei para vocês, a cama ela é um pouco maior que o normal. Então a gente não tinha muito espaço para ter uma mesinha de cabeceira desse lado e outra do outro, né? E aí a minha cliente queria uma penteadeira. E qual foi a solução? Então, daquele lado a gente só tem o espelho mesmo, não tem nenhum apoio. Mas aí desse lado a gente conseguiu trabalhar essa. É uma gaveta, na verdade, que ela funciona como mesa de cabeceira e penteadeira. Então aqui a gente consegue ter um espaço para colocar maquiagens. Não vou abrir muito porque senão atrapalha o vídeo. E aí esse espelho com essa iluminação, ele segue no mesmo padrão do outro, né? E aí aqui a gente tem, ó, deixa eu apagar para mostrar para vocês. É uma luz que está na cabeceira, então é muito legal porque eles podem apagar do lado da cama. Eu gosto de ter essa luz que você, na verdade, isso é um tipo de interruptor, que você acende e apaga do lado da cama, mas aqui a gente não fez isso. A gente só tem essa luz que eles podem deixar ela acesa, apaga tudo, deita e aí para dormir apaga somente essa. Então acho que fica bem legal também. E aí aqui ela consegue ter a iluminação frontal para fazer a maquiagem. Aí se vocês observarem, aqui no teto, o que é que eu faço? Eu não gosto da luz em cima da cama, porque fica uma luz muito te cansa, né? Você vai deitar e você tá olhando para cima e aquela luz em cima de você. A gente tem que pensar no uso do espaço na hora da iluminação. Então aqui eu trabalhei uma sanca, que ela é uma sanca um pouco mais comprida, né? Então ela tem 25 centímetros, 25 a 30, não lembro de cabeça. E aí a gente consegue iluminar. Então essa iluminação ela fica muito aconchegante. E aí desse outro lado, a gente trabalhou o perfil. Como aquela sanca não é a iluminação que vai iluminar o quarto, é a iluminação mais indireta, esse perfil que ele vem de fora a fora e ele continua aqui no espelho, é a iluminação que mais vai iluminar. Então tem mais potência para realmente iluminar o quarto. Então fica muito legal você ter várias cenas no quarto. Então imagina dormir nesse climinha. Eu acho uma delícia. Porque para mim, gente, a iluminação, ela tem que fazer sentido para o uso do espaço. Se aqui fosse um espaço de trabalho que você precisa de muita atenção, a gente até poderia ter cenas, né? Mas é importante ter essa iluminação de concentração. Mas aqui é um espaço para você descansar. Você tá ali o dia todo cansativo, vem para o quarto dormir, você quer descansar. Então a iluminação, ela trabalha diretamente com isso. Então imagina você dormir somente com a luz do cortineiro acesa, fica uma delícia. Aqui a gente tem o banheiro da suíte. Gente, esse banheiro, diferente do social, a gente não fez obra. Então a gente conseguiu manter o revestimento e o piso da construtora. Tem gente que não gosta, mas para economizar, né, e a gente não precisar também gastar tanto, nem fazer tanta obra, você consegue transformar o seu banheiro sem quebra-quebra. Então, por exemplo, aqui, a principal intervenção que eu gosto é essa bancada, que faz uma diferença absurda você ter um espaço de bancada, porque a construtora entrega com uma pia desse tamanho. Então aqui a gente fez essa bancada de pedra, e aí aqui a gente trabalhou nesse granito escovado, que fica belíssimo. Então a gente consegue ter espaço de bancada e de apoio. Embaixo a gente fez essa marcenaria, ó, que ela é báscula, então você também tem acesso total ao espaço. E aí aqui nessa parte a gente fez essas prateleiras com o canto abaulado, para também ter um toquezinho, né, não ficar tudo tão reto. Eu gosto bastante. E aí você consegue aqui ter decoração, um suporte para colocar alguma coisa no dia a dia. E o mais legal também que eu gosto é que a gente conseguiu fazer iluminação frontal, que ó, deixa eu apagar para vocês verem. Aqui a gente não trocou. Então a gente conseguiu ter o ponto ali, ó, de LED no teto. E aí trouxe essa fita, e aí a gente tem essa iluminação que sai do espelho. E aí você consegue ter a iluminação frontal, que é a que a gente mais gosta, né? Para se maquiar, fazer uma barba, enfim. Aí no teto, a gente aproveitou o gesso existente, só trocamos porque ele vem com uma lâmpada bulbo, né? Aqui a gente trocou pelo plafond, pelo spot, desculpa de embutir. E aqui na área do box, a gente fez uma prateleira, mostra ali, Ju, deixa eu sair. A gente fez uma prateleira no mesmo material da bancada, porque é estrutural o apartamento, então a gente não pode fazer o nicho. Aí a ideia é que essa prateleira ela consiga colocar os produtos
E aí fica com o mesmo material aqui da bancada, que eu gosto bastante, inclusive, dessa solução. E eu esqueci de fazer o encerramento gravando lá, mas deixo aqui minha gratidão a todo mundo que chegou até o final. Não deixe de se inscrever. Um beijo e até!